Muito bem, cheguei. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse podcast da Acabativa. Eu estou aqui porque eu acredito que a sua vida vai ser 1000 vezes melhor se você cultivar muito mais acabativa do que iniciativa. Porque a iniciativa é fácil, né? Hoje em dia muita gente tem. Agora, eu acredito que precisamos desenvolver um exército de pessoas que constrói acabativa, para que a nossa vida seja melhor e para que através da sua vida melhorando, você possa influenciar a melhoria da vida das pessoas que estão no teu entorno, conhecido como a sua família. Então, eu te convido para entrar para esse exército que desenvolve acabativa. Hoje eu quero contar uma história sobre o problema da iniciativa. Quando eu comecei minha caminhada profissional, eu ouvia muito isso, que sempre tem aquelas palavras, né, do ano que a indústria escolhe, o mercado de trabalho escolhe para abordar. E aí tinha sempre essa palavra que era a iniciativa. Para que a sua vida melhore, você tem que ter iniciativa. E vamos lá, as pessoas têm que assumir projetos e ter iniciativa e tal. Eu fui desenvolvendo isso, né? E aí, com o tempo, eu percebi que a iniciativa não levava a lugar nenhum, que eu poderia ter iniciativa para fazer 1000 coisas. Eu, sendo uma pessoa de muitas ideias, eu sou uma pessoa de ar, Libra com Aquário, imagina. E uma dificuldade tremenda de aterrar os meus projetos, quando eu quero dizer isso, é uma dificuldade tremenda de pegar uma ideia e realmente atuar nela para transformar em realidade. Eu descobri com a vida que o mais importante era desenvolver acabativa. E eu descobri também que nesse mundo que a gente vive agora, onde tem muita informação, onde qualquer coisa que você quer construir para a sua vida, você vai encontrar um vídeo no YouTube que vai te falar o como. A maior dificuldade das pessoas era exatamente desenvolver a acabativa e fazer uma tarefa após a outra. Então hoje eu quero falar sobre a minha experiência com iniciativa, que eu acredito que vai virar uma chave aí pra você. Lembra, eu sempre falo aqui que você só precisa de uma chave. Você precisa virar uma chave pra tua vida mudar completamente, né? Uma vez eu fiz um grupo de constelação astrológica. E nesse grupo eu coloquei o meu mapa para nós olharmos para o meu mapa. E foi muito interessante porque na constelação, para quem nunca participou de uma constelação, é como se fosse assim, imagina como se fosse um teatro, mas não é teatro, tá? Mas só para quem nunca viu, nunca ouviu falar, é como se tivessem personagens ali, né, numa cena, como se tivesse uma cena com personagens. Essa cena é associada ao subconsciente de quem tá constelando, de quem tá querendo entender uma questão, querendo saber como agir a respeito de uma questão. Na constelação astrológica, é muito interessante porque os personagens passam a ser planetas, signos, coisas que você não conhece no dia a dia. Não é o seu pai, a sua mãe. Então, o seu lado consciente, o seu lado racional, ele é suprimido porque você é obrigado a abstrair o conceito. E é na abstração, na divergência da ideia, que você encontra respostas para os problemas que você está querendo resolver. Então, a constelação astrológica, ela é uma ferramenta muito boa para abstração, né? E aí foi interessante porque eu coloquei ali um planeta chamado Marte. O planeta Marte, ele representa a iniciativa. Ele tá ligado ao primeiro signo do zodíaco e tá muito ligado à iniciativa. Para minha surpresa, o Marte, a pessoa que representava Marte nessa cena, caiu no chão, de tão cansada que tava. Aí eu olhei assim, cada um olhou pra mim e falou, como assim, Cris? Significa que a sua energia de iniciativa tá morta, tá caída, tá acabada, né? E eu comecei a observar na minha vida, eu comecei a observar na vida de muitos mentorandos meus, como que havia uma similaridade, assim. É como se a parte da pessoa, a força que ela tem para iniciar um projeto, ficasse emaranhada com alguma outra coisa. E aí eu fui investigar, fui estudar, né? Fui
ajudar as pessoas nesse sentido, me ajudando e ajudando as pessoas. Aí eu descobri algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Então, se você estava aí dormindo, agora é hora de abrir os ouvidinhos e o olhar e vir pra cá. Bom, eu descobri que o primeiro ponto eu aprendi, talvez você tenha aprendido também, a dar muita importância para a maneira como eu inicio os projetos. E se você dá muita importância para a maneira como inicia, você tem tendência a valorizar demais isso e colocar muita energia na inicialização de projetos. Ao colocar muita energia, você quer que aquilo seja perfeito, que o começo seja perfeito, que a estreia seja perfeita. E isso pode colocar a sua energia de continuidade em risco, porque você precisa de consistência para ter acabativa. Você tem primeiro iniciativa, essa jornada, depois você tem consistência, repete, e depois você tem acabativa, que é o entendimento e a finalização daquilo. Então, quando você coloca muita energia na iniciativa, você tende a prejudicar a consistência. Como que você faz para colocar muita energia na iniciativa e é aí que você pode estar errando? Uma das formas de você colocar energia é assim, ó. Você não sabe como fazer uma coisa. Você quer iniciar um projeto. Vamos supor que você quer economizar. Vamos supor que a sua vida financeira está ruim, está paralisada e você quer melhorar. Então você tem vários planos aí. Um deles talvez seja mudar de emprego, ou um outro seja ter uma nova fonte de renda, ou pedir para o seu chefe um aumento de salário. Você tem várias formas de ter acabativa na mudança da sua vida financeira. Só que como você não sabe como começar, você coloca toda a energia ali. Aí você vai assistir um vídeo. Aí você vai ver pessoas que falam sobre isso, você vai conversar com gente que fala sobre isso, você vai procurar se munir de tanta informação para ficar blindado daquilo, para só então começar. E aí você gastou tanta energia no começo que você prejudica a continuidade, porque na sua cabeça é como se fosse, cada passo você tivesse que reunir aquela quantidade de energia novamente para fazer a coisa acontecer. Então, dar muito valor para a iniciativa prejudica a continuidade, a consistência e prejudica a acabativa, né? É muito legal você ver que hoje em dia o mundo, as empresas, de certa forma, elas sabem mexer com isso muito bem, assim, elas sabem utilizar isso muito bem. Existe um bordão que eu uso muito para minha vida, que é o feito melhor que perfeito. E ele é derivado de um outro bordão, que é o primeiro faz, depois melhora. E a vida, as empresas, elas são assim, né? Quantas vezes você já teve que atualizar um aplicativo no seu celular? Porque ele não começou da melhor forma que ele poderia ser. A coisa foi melhorando através da consistência para, em algum momento, aquilo ter a versão final, né? E a nossa vida também é assim. Eu falei isso na live de ontem, você é a melhor edição da sua vida, sabe? Nesse momento, agora, hoje, nesse exato agora, você é a melhor edição da sua vida. Isso significa que amanhã você vai ter aprendido algumas coisas e você vai ser a melhor edição. Então, uma das formas de você vencer a necessidade de colocar tanta energia na iniciativa é você acreditar que o entrar em ação simples e puro e o fracasso daquela primeira ação vão te levar para um aprendizado que você precisa, que era melhor do que você ter construído, se munido de tanta informação aqui para começar, né? A valorização das iterações, né? Do fazer, depois fazer de novo, depois fazer de novo, isso se chama iteração. Quando você vai falar de linguagem de programação, cada vez que o programa roda uma coisa automática, que ele roda de novo, você tem uma iteração. Então, as suas idas ao banheiro para fazer número 2, você tem uma iteração, depois você tem outra iteração. Todo santo dia você vai fazer isso. Todo santo dia você vai escovar os dentes. Todo santo dia você tem iterações de higiene. Da mesma forma, você trazer essa ideia para os projetos que você quer construir na sua vida,
valorizar muito mais iteração e esforço a cada iteração e melhoria a cada iteração, vale muito mais a pena do que você sentar, estudar, construir um monte de informação a respeito daquele tema e aí depois ter uma iniciativa. Quando você constrói sabedoria através de ação, você se fortalece por experiência. Se a gente for olhar a história do mundo, assim, das pessoas, né, da humanidade, hoje em dia você tem muito mais profissões que cresceram através de experiência de campo, de batalha, né, de ir lá e fazer, do que profissões que cresceram através de teorias ou um monte de informações munidas e transformadas, né? É sempre algo que cresce no sentido de, cara, vou me desenvolver aqui, vou ver o que dá e vou me entender com fracasso, né? Então, e aí isso me leva para o segundo ponto para você fortalecer muito mais a continuidade do que a iniciativa, é você saber lidar bem com o fracasso, é você saber ressignificar a ideia de fracasso, tá? Do ponto de vista sistêmico e familiar, por mais que uma pessoa tenha se dado mal na vida hoje, por mais que você tenha aquela pessoa da sua família que ninguém pode contar, que talvez ela tenha se envolvido com caminhos tortuosos, álcool, drogas, enfim, que talvez tenha um julgamento para ela, essa pessoa, do ponto de vista evolutivo do sistema familiar, essa pessoa deu certo. Ela não é um fracasso, porque ela é a melhor versão do sistema. Não. Antes dela, nasceram outras pessoas que se comportavam de outra maneira. E essa pessoa, ela pode vir com um comportamento disruptivo que ela gera um incômodo que faz com que as outras pessoas da família tenham que criar soluções para o sistema como um todo se desenvolver. Então, é legal que você possa notar que, do ponto de vista pessoal, você pode até estar fracassando, mas do ponto de vista sistêmico, o teu fracasso pessoal, ele gera um desenvolvimento do teu sistema, porque cada fracasso que você tem gera um aprendizado para o sistema. Então, se você sair dessa visão tão pessoal e for lá para o tapete voador que eu falo e olhar o teu sistema como um todo, você vai ver que mesmo com esse fracasso que você alcançou, o teu sistema aprendeu algo com aquilo, né? Conta um exemplo, Cris. Quando eu saí de lá de Rondônia para vir para São Paulo fazer vestibular, era impressionante como a minha cabecinha era focada só no vestibular. E até eu ter a experiência de entrar no Unicamp e estudar ali e ser massacrada na questão do estudo e aprendizado, né? De ser realmente botada a ferro e fogo ali para aprender, eu tinha experiências que eram tranquilas para mim, sabe? Eu tava entre as melhores da turma ali, eu tava tranquilo para mim. Até chegar ali, até chegar na experiência de vestibular, a vida era bem tranquila, né? Quando eu fui colocada nessa situação de ter que encarar realidades novas, lidar com desafios novos, foi muito sofrimento, assim, era um chororô, era vontade de voltar para casa, era em várias nuances da minha vida querendo desistir. Eu comecei a ter uma ideia de desistência, assim, desistir era muito mais fácil, né? Então eu comecei a ter uma ideia de que desistir trazia um conforto, fui construindo isso. Mas aí eu fui vencendo um desafio, e alguns desafios eu fracassei, né? Algumas provas eu bombei. Depois dessa experiência, eu fiz uma transição de carreira para a terapia. E a visão era de fracasso, porque caramba, você colocou tanta energia nisso, né? Eu lembro de chorar sozinha, assim, uma vez, porque na minha família estavam comemorando o dia do engenheiro. Aí uma tia minha colocou lá: parabéns, engenheiro tal, parabéns. E não colocaram o meu nome, né? Eu lembro de me sentir assim tão excluída. E aí depois eu fiquei pensando, cara, parece que na visão da minha família, eu não sei se eu tô falando aqui, é uma alucinação minha. A sensação era que naquele momento, era que a visão da minha família era que eu tinha fracassado, né? E às vezes o teu fracasso, ele é um impulsionamento do seu próximo passo. E hoje em dia, é muito louco como a minha experiência, todas as minhas experiências de fracasso,
entendimento do meu caminho, me ajudam a direcionar melhor a vida de todos os mentorados que têm contato comigo e também de familiares meus que me procuram quando a vida trava, né? Eu sempre escuto, Cris, deu uma paralisada aqui, tudo parou, vou procurar uma live sua pra ver se eu tenho uma virada de chave pra entender. E sempre que as pessoas vêm conversar comigo também, eu busco essa virada de chave. Eu tô sempre procurando qual é a sua próxima virada de chave que vai te levar para um próximo patamar, né? Então, a visão, a ressignificação das suas histórias de fracassos para o entendimento de que você está formando histórico é muito importante para que você possa fortalecer a continuidade. Quanto mais histórico você tiver, mais fortalecido você vai estar. Tem um autor que eu admiro muito, que é o Nassim Taleb. Ele é um estatístico, fala sobre investimentos e tudo. E ele tem um livro que chama Antifrágil. E nesse livro, ele conta a história do Peru e ele fala que nós temos que evitar ser o Peru. E aí eu vou te falar o que é, só para você entender a importância da interação, a importância de iterar, de fazer de novo, de novo, de novo. Ele fala que o Peru da Ação de Graças lá dos Estados Unidos, né, desse feriado que tem lá, o Peru, a vida inteira dele, ele é alimentado pelo criador do Peru, né? Todo santo dia lá o cara vai dar alimentos maravilhosos para aquele peru crescer e ficar um peruzão. E para o Peru, a relação dele está ótima, porque esse cara vem e me alimenta, e todo dia ele me alimenta, e todo dia me alimenta, até que tem um dia que tem um evento na vida do Peru, que é a morte dele, porque ele vai ser abatido para o feriado de Ação de Graças. O Peru passou a vida inteira não percebendo nenhuma evidência desse acontecimento futuro, né? E o Taleb fala assim que a ausência de evidência, a ausência de que algo ruim pode acontecer, não significa que você tem evidência de ausência. Não significa que algo ruim não pode acontecer. E quanto mais acontece evidência de coisas chatas e ruins, de fracassos, quanto mais você passa por situações chatas nas suas tentativas de vida, mais forte você fica, né? E aí ele desenvolve a teoria dele sobre a antifragilidade, né? Você vai desenvolvendo antifragilidade diante dos problemas, porque você passou por muitos problemas. Aí é aquela situação de vida de quem tem maturidade e experiência, fala, isso aqui eu já passei, dá até risada. Esse problema aqui eu já passei, né? Porque você foi adquirindo, diante do processo, experiência. E é assim que acontece com o teu sistema familiar. A sua versão é melhor do que a versão da hierarquia anterior. Os seus próximos projetos, as suas próximas empreitadas vão ser melhores, o seu resultado, do que as empreitadas anteriores. Então, se você já falhou, já faliu, já quis desistir, se você voltar e tentar mais uma iteração, vai ser melhor o seu aprendizado do que o anterior. Mas tem que ter muita atenção para o terceiro ponto, que é a mente buscando melhoria, que é você iterando, mas buscando aprendizados da iteração anterior, né? Porque a natureza faz isso, o seu sistema familiar faz isso. Se nasceu uma pessoa no sistema que teve determinada dificuldade, as próximas pessoas que vão nascer, elas vão já vir com a dificuldade da geração anterior vencida, né? E se você olhar para a sua história de vida, você não enfrenta problemas parecidos com que os seus pais enfrentaram no mesmo nível que eles enfrentaram. O problema pode até ser um padrão repetitivo na sua família e na sua vida, mas você não enfrenta da mesma forma que os seus pais enfrentaram. Os recursos que eles tinham eram outros, os recursos que você tem são melhorados, né? Então você tem aí no seu entorno diferentes possibilidades e a certeza de que o seu sistema melhorou através de você. Então você tem a certeza de que se você se jogar para a tarefa, se você se jogar para a coisa que você está com medo de fazer e forçar mais uma iteração, você vai conseguir estabelecer mais um aprendizado sobre aquilo, seja nos seus negócios, seja na sua dieta, seja na coisa que você está querendo fazer, que você precisa de consistência, que é a segunda fase da acabativa.
Depois que você domina a consistência, não tem como você não se apaixonar pelo processo. Não tem como você não valorizar aquilo que você chamaria de fracasso antes como um aprendizado de histórico. E não tem como você não ser levado para um grau de acabativa. E aí é muito legal, porque quando você passa pelo primeiro grau de acabativa para ir até o sétimo, você vai inserir na tua mente, no teu mental, uma ideia fixa de que você consegue finalizar coisas. E essa é a maior construção de poder pessoal que a natureza, que a espiritualidade, que a tua família te deu. Que é quando você fala, cara, eu sou foda, eu consigo fazer isso aqui. Eu fui lá e fiz. E aí você, sabe, aquilo é o teu pódio. E nessa hora você implanta um chip novo na tua mente de que é possível, de que você quebra barreiras, de que aquilo que a tua família inteira não conseguiu, agora você consegue. E não só para você implanta esse chip também para as próximas gerações. Porque a primeira pessoa que entrou lá, que foi para fora do Brasil, a primeira pessoa que fez faculdade, a primeira pessoa que empreendeu na tua família, ela implantou uma ideia nova de que é possível, né? Foi assim com os meus irmãos. A minha irmã mais velha saiu de Rondônia e foi fazer faculdade pública em Fortaleza. Depois o meu irmão, o segundo, foi e fez faculdade pública USP em São Paulo. Cara, eu sou a sexta filha. Na minha cabeça, não existia a menor possibilidade de eu não fazer uma faculdade boa. Porque a primeira pessoa que foi lá e fez aquilo acontecer, pra mim é como se já fosse uma coisa normal da família, né? Agora vamos falar de um outro conceito. O meu pai passou fome no Ceará. Ele perdeu o pai muito cedo e, enfim, teve que trabalhar desde criança. E em algum momento ele conta que ele tinha que dividir o ovo frito lá em 4, se eu não me engano, 4 partes para poder, né, dividir com os irmãos, enfim. O meu pai passou esse problema, mas o sistema familiar se desenvolveu a ponto de eu nunca passar por isso. Eu nunca tive que dividir, assim, por questão de faltar. Quando eu tive que diminuir a quantidade de comida que eu como, foi por decisão de, sei lá, porque eu tava fazendo jejum, ou porque não foi por uma questão de necessidade, né? O problema que os seus pais, a sua família já venceu, você não enfrenta mais da mesma forma. Hoje eu tava conversando com uma amiga e ela me contou que a raiz da família dela, né, é de origem chinesa. E aí ela tava me contando que ela tava um pouco triste porque o tio dela, que foi o primeiro chinês que veio pro Brasil, ele já tá no fim da jornada dele de vida, né? Ele tá passando por uma dificuldade de saúde, enfim, ela tava contando essa história. E aí ela já participou de muitas imersões, já participou de mentoria, já fez muitas constelações comigo, ela já tem um conceito estabelecido de virada de chave, né? Porque ela já chegou no 7º grau de acabativo. E aí ela tava me contando a experiência dela. Ela falou, eu sentei e desenvolvi um pensamento de que, cara, quanta gratidão eu tenho, porque hoje a minha família venceu, porque ele foi o primeiro. Quando ele chegou aqui, ele não tinha internet, ele não sabia falar a língua, ele não conseguia, não sabia o que ia fazer, tava talvez fugindo de uma guerra lá atrás, né? Quantos dos nossos antepassados não viveram questões muito maiores do que a questão que você está vivendo agora, seja lá qual for. Eu te garanto que seja qual for a questão que você está enfrentando, existe uma solução já construída. Alguém já passou por isso e já escreveu um livro sobre isso. E eu ousaria dizer que talvez alguém já até gravou um vídeo sobre esse livro. Ou seja, as soluções estão por aí. A sua forma de resolver problemas não vai ser a mesma. E eu estou insistindo nisso porque eu não quero que você tenha um pensamento que muitos dos mentorandos têm antes de entrar para a mentoria, né? Que é o pensamento do tipo assim, eu não sei o que fazer, Cris, eu não sei por onde começar. Muitos de nós não sabemos por onde começar. Mas, às vezes, você tem que dar um passo de fé e confiança. Você tem que dar um passo do tipo, eu só vou começar a fazer, mesmo não sabendo por onde começar. Eu só vou abrir aquela
aquele canvas, né? Aquela tela branca lá para eu começar essa pintura, que é essa arte, né? E a sua iniciativa, ela não precisa ser uma iniciativa de grande estilo, ela pode ser realmente só um começa, depois melhora. E se você passar a desenvolver isso e colocar um foco muito mais na continuidade dos processos do que na forma como você inicia, você vai começar a lapidar esse planeta Marte que eu falei lá no início da live, né? Você vai começar a lapidar a sua energia de iniciativa. Você vai parar de dar tanta importância para a forma como você inicia e vai afetar diretamente a tua capacidade de ter acabativa. Então, um dos grandes obstáculos velados que te atrapalham aí é a iniciativa em si, é a forma como você decide começar, né? E aí, contando um pouco de história, eu tenho uma aluna mentorando, eu estava mandando umas mensagens para todos os alunos hoje, e ela tinha uma dificuldade grande quando começou a mentoria, porque ela queria fazer uma mudança de vida, de país. E ela travava, porque ela pensava assim, como que eu vou? Eu não tenho recurso para ir, eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Outra coisa, eu sou filha única, eu vou deixar meus pais aqui, eu vou deixar minha mãe aqui sozinha, os pais separados. Outra coisa, eu acabei de terminar a faculdade. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar lá em outro país sem emprego e aí eu vou ter que trabalhar em restaurante e vou abandonar o meu diploma? E outra coisa, como é que vai ficar o meu relacionamento amoroso? Percebe? Tantas perguntas que atrapalhavam a iniciativa dela. Quando ela entrou na mentoria, na primeira fase da mentoria, né, que é o detox, ela começou eu faço o ajuste do seu sistema familiar e da maneira como você se entende com esses padrões. Por que esses pensamentos todos que vêm, que te paralisam, eles não são teus, eles são a forma como você aprendeu. E é como se fosse a sua criança tomando decisões. Imagina uma criança de 5 anos de idade tomando decisões sobre uma mudança de país. Às vezes você está agindo assim, tanto no seu negócio, quanto você está com mimimis da sua criança, que não são coisas suas, mas que é muito simples, é muito fácil de ir lá e observar, aplicar uma técnica, né, claro, com monitoramento, né, com alguém te guiando, né, se no caso eu faço essa guiança, e a partir de passar por esse processo de detox, você começar a entender quem é você, quais são os seus comportamentos, quais são os seus sonhos, o que você quer para sua vida, por que você deixou morrer tantos projetos, aquele projeto de emagrecer, aquele projeto de ter uma renda extra, aquele outro projeto de viajar, por que você deixou essas coisas de lado para seguir crenças que estavam estabelecidas no seu sistema familiar, né? Você fez isso porque simplesmente você não parou para mexer no parafuso, que é a crença, né? E é por isso que o detox, que é a primeira fase da acabativa, é muito importante, né? Depois do detox, você vai para uma fase de reestabelecer o que você quer de verdade, que eu falo que assim, uma coisa é você querer e sonhar quando você está na primeira série. Você talvez sonhe em chegar na quinta série. Você talvez sonhe em escrever com caneta e não com lápis. Eu lembro disso, assim, nossa, eu vou escrever com caneta quando chegar lá. E outra coisa é você sonhar a partir da quinta série. E outra coisa é você sonhar o mesmo sonho a partir de quando você é PhD, né? Então, durante a mentoria de acabativa, eu faço vários cheques de, olha, é isso mesmo que você quer? O que você quer de verdade? Porque cada grau de acabativo, você tira uma casca da cebola da tua alma, revisa um aspecto do teu sistema familiar que estava te impedindo, e aí você percebe que até os teus sonhos estavam sendo influenciados por uma coisa que era lá do passado, do seu sistema familiar, não era seu. Quer ver um exemplo forte disso? Eu tenho alunos que escolheram a profissão do direito para atuar na vida, mas odeiam a profissão do direito. Aí quando entra na mentoria, percebe que avalia história familiar e vê que no sistema familiar aconteceram muitas injustiças. É muito comum isso. Um monte de injustiça aconteceu no sistema familiar. Essa pessoa, quando nasce, ela conecta com uma revolta interna para resolver essas injustiças. E aí ela vai atrás, se forma, às vezes ela se torna um juiz ou um advogado e fica lutando
com uma coisa que não é dela naturalmente, né? Quantas pessoas também se tornam nutricionistas ou médicos porque pessoas ficaram doentes na família? Aquilo se torna a grande missão de vida da pessoa, só que ela não percebe que ela tá emaranhada e que profissionalmente ela escolheu um caminho emaranhado, que é cheio de cargas e que na verdade se ela escolhesse de acordo com a alma dela, ela ia ter um resultado melhor daquilo, né? E exige coragem. É necessário ter coragem para você olhar para isso e falar, nossa, eu estava seguindo uma cartilha que não era minha. E essa coragem, se você não tem, ela é desenvolvida na mentoria da Acabativa. Se você não veio com ela, se você não teve coragem para dizer não, para falar eu quero isso aqui, você vai desenvolver essa coragem. Porque essa coragem, ela tem tijolinhos, né? São ingredientes que você vai montando na sua forma de perceber as coisas, você vai alterando na sua mentalidade e isso faz com que você tome passos, um passo, um outro passo. E aí você olha e fala assim, eu consegui fazer isso daqui. E você vai tendo coragem para fazer o próximo passo, né? Então, todos esses recursos podem ser desenvolvidos. E quando você desenvolve isso em formato de comunidade, é muito incrível, porque você vê a outra pessoa saindo do lugar, você vai ver um colega seu lá na comunidade saindo do lugar, você fala, nossa, essa pessoa entrou aqui no primeiro dia e ela tinha medo de tudo, assim como eu tenho vários alunos que tinham medo até de expressar a sua opinião, tem medo de abrir o microfone no Zoom, porque parece que a vida dela tá tão bagunçada e conforme vai passando cada imersão que tem, né? Porque na mentoria a gente vive várias imersões. Cada imersão, cada mudança de percepção, cada virada de chave que ela fala assim, caramba, como eu fui boba, sabe? Como eu deixei... Gente, como eu era outra pessoa. E eu não sei com você, mas assim, em um ano você pode se tornar outra pessoa. É impressionante. Se você rolar a minha feed aí e ver uma foto minha de um ano... É impressionante, eu rolo a feed e eu falo assim, caramba, como eu adquiri conhecimento, como eu adquiri experiência, como a minha percepção mudou, como eu tomei decisões que me levaram para novos caminhos, da forma como eu me alimento, da forma como eu me mexo, da forma como eu faço meu trabalho, sabe? Se você olhar isso, você vai ver. E imagina na sua vida, e imagina que você não ficou imune também a tudo que aconteceu, então viver uma sequência de desafios que te colocam de frente para o fracasso é muito importante para você desenvolver a força de quem venceu o fracasso e também de quem fracassou, porque quem vence fracasso ganha histórico e vai adiante, né? E aí você pode estar pensando assim, Cris, mas cara, é muita coisa para se desenvolver. Isso é a história de uma vida, sim. Mas também é impressionante como quando você tá com um grupo que acha que encontra mimimi pra tudo, você se torna uma pessoa mimizenta. Mas quando você tá com um grupo que enxerga solução em tudo, você se torna uma pessoa que vence desafios. E ao se tornar uma pessoa que vence desafios, um hoje, outro amanhã, é impressionante como a sua mentalidade vai crescendo e vai se desenvolvendo exponencialmente. É impressionante. É como se fosse a lei dos juros compostos da mentalidade aqui. Você melhora 1% hoje. E você desenvolve a mentalidade de melhorar 1% cada dia. Caramba, na troca... Você fala, eu percebi que eu desenvolvi isso aqui, ó. E você troca com um colega seu e ele fala, através disso que você me falou, eu fui pro campo de batalha e desenvolvi essa outra coisa aqui. Cara, é impressionante como o teu crescimento é exponencial. E um dos temas que você deveria estar prezando hoje, se você quer crescer na vida, se você quer ter melhoria financeira, se você quer ter melhoria da forma como você olha pro seu corpo, dos seus relacionamentos... Um dos temas que você deveria estar prezando agora é as pessoas que estão no teu entorno, porque você é a média delas, né? E eu sei que isso é uma coisa meio clichê, você é a média das 5 pessoas, mas eu sei também que você é leviano com essa frase. Eu sei também que você não tomou decisões para cortar pessoas que são reclamonas do seu entorno, ou você não tomou decisões para falar assim, eu não vou mais reclamar. Você não tomou decisões mínimas que te levam
a estar com pessoas que pensam em 1%, com pessoas que se desenvolvem dia após dia, né? E quando você não toma essa decisão, você está deixando a sua vida para depois, né? E quando você faz parte de um grupo que já tomou essa decisão, fica mais fácil você tomar essa decisão por você. Então, começa a prestar atenção no teu entorno de verdade. Começa a prestar atenção. Quando eu falo entorno, eu quero dizer família, pai, mãe, tio, aquela tia que só reclama, que não apresentou nada, sabe? Nenhum projeto. São pessoas tóxicas. Um segundo nível, as pessoas que você segue, os conteúdos que você consome, podem estar te intoxicando, pode estar te dando tanto confortinho que você está se tornando uma pessoa mais mimizenta do que alguém que vai lá e faz, né? Se você tem amigos que não estão buscando ter consistência em nada, pergunta para algum amigo seu, fala assim, cara, tem alguma coisa que você está desenvolvendo que não está rolando, que você está tentando todo dia? Pergunta, veja se você tem amigos que desistem ou que vão em frente, ou que mesmo diante do fracasso, vai pra cima e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Perceba isso, perceba como é que tá o seu entorno, porque o seu sarrafo vai ficar muito baixo, né? Você vai, no máximo, até aqui, porque todo mundo tá aqui, você vai se tornar a melhor pessoa. Então é muito importante que você faça parte de uma comunidade, né? De que você tenha uma cultura de higienizar a maneira como você pensa, todo santo dia, se puder, ou pelo menos uma vez por semana, se puder, né? E é isso que eu faço na mentoria da Acabativa. A cultura da higiene dos pensamentos. E é isso que eu vou fazer na próxima quinta-feira, não amanhã, na próxima. Eu vou fazer o detox da alma, que é o primeiro passo para quem quer desenvolver a Acabativa, que é o primeiro passo, que é tirar essas crenças limitantes que vêm da sua mãe, do seu pai, da sua família, e substituir essas crenças, né? E se você quiser participar desse evento, ele é gratuito, ele vai acontecer somente na próxima quinta. E para participar você tem que se inscrever, tem um link lá na minha bio. E você pode entrar nesse link, cadastrar o seu e-mail lá. É importante que você cadastre o seu e-mail para eu saber, né? E também entrar no grupo do WhatsApp. Tudo tá lá nesse link. Entrando no grupo do WhatsApp. Eu comecei hoje o projeto lá dos desafios no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar um desafio por dia para você vencer o medo de iniciar, para você começar a desenvolver, se jogar nos seus projetos. Eu quero que você finalize, seja lá qual for o projeto da sua vida que ficou paralisado. Eu quero muito que você retome esse sonho e creia, passa a crer que ele é possível ser realizado, porque tem coisa que você desacreditou. Se lá no seu adolescência, outro dia eu atendi uma aluna que ela tinha engordado depois que ela engravidou e já fazia assim uns 20 anos, acho que a filha dela já estava com 20 e poucos anos, que ela não conseguia mais emagrecer. Na cabeça dela, ela assim, não é mais possível emagrecer. Ela perdeu esse sonho, ele ficou de lado. E quando ela vem para o processo de desenvolver a Acabativa, ela participa do detox e todas as crenças dela são viradas de cabeça para baixo, ela fala, caramba, por que eu acreditei nisso, né? Ela já começou, entrou no processo de emagrecimento dela. E tudo na vida é assim. Você só foi colocado um monte de crença na sua cabeça aí de que não é mais possível porque você tá mais velho, porque eu já envelheci, porque agora não dá mais certo, porque eu já perdi, porque já era. Nada já era. Se você não fez algo que era muito importante para você, que ficou de lado, você não fez porque você não sabia como, porque não tinha um método claro para você fazer, né? E aí você paralisou. Mas existe método para você deixar essas coisas de lado e entrar em continuidade dos seus projetos. E qualquer coisa que você quiser fazer na vida, se você tiver consistência, você não precisa saber de mais nada. Porque se você aprender a ser consistente e insistente para finalizar aquela coisa, você não precisa nem saber como que finaliza. E é isso que eu vou desenvolver na mentoria da Acabativa. A sua capacidade de ter consistência, independentemente da forma como você foi criado, independentemente dos emaranhamentos que você tem no seu sistema familiar. Nós vamos fazer a limpeza de tudo isso para que você possa ir para as próximas fases, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o convite
para você participar do Detox da Alma. É só ir lá na minha bio, se inscrever, entrar pro grupo do WhatsApp, só sucesso. O grupo do WhatsApp, ele é fechado, só eu falo lá. De vez em quando eu vou abrir para umas interações, mas com um horário definido. Por exemplo, agora, se você entra lá agora, nesse exato momento, ele tá aberto, por quê? Para todo mundo mandar um oizinho lá e se conhecer, né? Pra gente poder começar o projeto juntos, porque vai ter um momento que você vai começar a ver que tem similaridade com alguns colegas ali. Pode ser que você faça amizades pro resto da vida, só num evento chamado Detox da Alma. É isso, eu vou deixar aqui o meu convite. Eu te vejo na próxima live, no próximo podcast Acabativa. Um grande beijo no seu coração. Obrigado pela presença. Eu vi que chegou uma galerinha nova, vi que a Sá entrando agora. Obrigada. A gente se vê no próximo podcast. Eu vou estar aqui amanhã de novo. E é isso, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.